Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. O meu nome é Milvio, sou evangelista, pregador da palavra de Deus. A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 6, versículo 37. Amém? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que será pregada, que será lida. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha soltar as ataduras, as ligaduras, as algemas que prendem o homem na impiedade e no jugo, Senhor. Que a tua palavra despedace todo jugo sobre aqueles que ouvirem a tua palavra. E liberte, Senhor, os cativos e oprimidos. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha a curar, libertar e salvar. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja luz para todos que ouvirem e que assistirem esse vídeo, Senhor. E que conduzam cada homem, que essa palavra conduza cada homem até a presença do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra está em Lucas capítulo 6, versículo 37. Diz assim: Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Olha essa palavra, irmãos. Não julgueis. O que mais tem hoje, na verdade, sempre existiu. São julgamentos. Pessoas que têm um pré-conceito sobre alguém sem conhecer fatos. O que é preconceito? É um conceito antes de conhecer. Ele é pré, ele vem antes. Não é um pós-conceito. Eu conheço ele, eu posso falar. Não. É pré-conceito. Fala antes de ter conhecimento. E julga. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Quando o Senhor Jesus estava ali sentado, escrevendo no chão com o dedo, e trouxeram até ele ali a mulher adúltera, ele não condenou a mulher. Ele não condenou. Ele disse aos homens que a trouxeram assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí saíram um por um. Aí quando ele levantou a cabeça e olhou para a mulher, estava só a mulher lá. Aí ele falou com ela assim: uai, mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: Senhor, saíram um por um. Então, se eles não te condenar, nem eu. Vai e não peques mais. Então, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque o que mais tem hoje é a gente julgando e a gente condenando. Soltai e soltar-vos-ão. Então, teve um cara que chegou diante de um rei. A Bíblia diz que teve um cara que chegou diante de um rei. E ele devia o rei. Quando o rei cobrou ele chorou, implorou e pediu: pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho condição de pagar. O rei, compadecido, o perdoou de uma dívida muito alta, muito alta. Esse mesmo cara, ao sair dali da presença do rei, perdoado, no mesmo dia, encontra alguém que devia ele. E só que o cara que devia ele, devia pouco. Aí o que ele fez? Mandou prender e açoitar na prisão. Porque não tinha como pagar, e a pessoa fez com ele igual ele fez com Deus, pedindo: Senhor, me perdoa, eu não tenho como pagar, assim que eu melhorar a situação eu pago. Mas ele: não, você me deve, você tem que me pagar, e mandou prender. Quando o rei soube o que ele tinha feito, mandou levá-lo de novo e falou: seu ingrato, eu não te perdoei uma dívida muito maior? Por que você fez isso com ele que te devia tão pouco? Agora você será encarcerado no cárcere, você vai ser preso. E mandou ele para a prisão e tomou tudo o que ele tinha. Então, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos é dado. Dá, meu irmão. Dá. Ajuda. Quando Deus tocar no seu coração, e Deus vai tocar. Sempre Ele manda a gente ajudar alguém. Quando Ele te mandar fazer, faça. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Dai e ser-vos é dado. Vai te dar uma... dai, você dá, ajuda aquele que Deus mandou. E ser-vos é dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Ou seja, te darão de volta. Então você ajuda hoje, dá. Faz a doação que Deus mandou. Ajude aquela pessoa que Deus mandou. Porque às vezes nem é uma doação de dinheiro, irmão.
Às vezes, na sua profissão, você é um pedreiro, você é um pintor de parede, você é um costureiro, uma costureira, um costureiro, um alfaiate. Às vezes, aí, na sua, um cabeleireiro. Se Deus falou assim, faça, doe esse tempo para ele, ajude ele. A sua doação vale dinheiro, irmão. Seu trabalho, sua mão de obra, aquilo que você vai fazer para a pessoa. Se Deus mandou você fazer, faça. Tá bom? Você vai sentir no seu coração a vontade de doar. Se você sentiu, ela veio de Deus. Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Portanto, o querer o bem está em mim, mas não o fazer. Se você sentiu vontade de fazer ali, vai lá e faça, porque o fazer vem de Deus. Então, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, do mesmo jeito que você fizer para lá, porque quando você vai ter dia que você vai precisar de ajuda. E que você vai falar, Deus, me ajuda, manda alguém me ajudar. Você não ajuda, meu irmão. Você pede de Deus o perdão da sua dívida, mas quando alguém vem te pagar, você dobra o castigo sobre aquela pessoa, em vez de fazer igual você aprendeu com Deus, com o Senhor Jesus, com o rei. É assim que você faz. E com a medida com que medirdes, você será medido de novo. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Então, se você não sabe enxergar o que Deus está fazendo para você fazer aquilo que Ele manda, você é um cego. Você é um cego, está caminhando por um caminho muito ruim. E pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois na mesma cova? Vai cair num buraco. Isso aqui está falando de pessoas que enxergam e fazem merda. Não tomam atitude, não tomam uma postura diante de Deus. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então, nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós nunca seremos, ninguém nunca será superior ao Senhor Jesus. Ninguém, nenhuma pessoa. Nem Maria, que foi a mãe de Jesus, é superior a ele. Ninguém é. Ele é superior a todos. Existe Deus, o Pai, existe o Senhor Jesus, na escala hierárquica do céu, aonde o Senhor Jesus, ao ressuscitar, disse assim, ó, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, ele presta obediência a Deus, mas abaixo dele estão todos os demais, tudo o resto, todo o resto. Então, é Deus e o Senhor Jesus e depois, na escala hierárquica, o Espírito Santo de Deus, para nós, seres humanos. Essa é a ordem. Glória a Deus. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Então, se o teu irmão te der, você também deve para frente. Você foi perdoado. Aí você não conseguiu pagar a sua conta, mas você vai lá obrigar o cara a te pagar. Você está entendendo? Então, você tem que ter essa noção. Isso aqui não está falando só de dinheiro, não, meu. Está falando de tudo. Às vezes tem pessoas vingativas que, no mínimo detalhe, quer ir lá vingar, quer ofender, quer prejudicar. Entendeu? Conheço muita gente assim, ó. Tá assim de filho do capeta fazendo isso. Faz maldade com os outros. Entendeu? Conheço um advogado ali em Valadares, filho do capeta, que faz de tudo para prejudicar os outros. Se uma vírgula sair do jeito que ele quer, ele faz de tudo para prejudicar os outros. Um filho do capeta que tem ali em Governador Valadares. E que ainda, para piorar ainda, é um policial militar reformado, da reserva. Entendeu? O cara que prejudica todo mundo, tem desejo em fazer o mal. Vive julgando as pessoas e fazendo maldade. Estou citando um exemplo, irmão, porque tem 1 milhão de exemplos. Entendeu? Então, não sabe perdoar, não sabe conversar, não sabe resolver. Uma simples conversa talvez resolveria, não. Sai uma vírgula do que eu queria aqui, vou prejudicar a pessoa. E faz maldade com as pessoas. Por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Então, como é que você vai poder, meu irmão, ajudar alguém se você mesmo precisa de ajuda? Se você não consegue enxergar, se você não está vendo o que você está fazendo, como é que você vai ajudar alguém? Se você julga, se você condena, se você não perdoa, como é que você vai poder ajudar alguém?
Entendeu? Como que você vai? Primeiro, meu irmão, você olha para os teus olhos, você olha para a sua vida, aí você conserta com Deus e depois você faz aquilo ali, que também tem que ser se Deus mandar, não é porque você consertou sua vida que você vai sair entrando na vida dos outros, não. Entendeu? Vai pregar a palavra de Deus e ganhar uma pessoa. Jesus é a única coisa que nós temos que fazer, isso é ordem. Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu. Ó, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. Então, você primeiro tira do seu próprio olho. Eu tiro do meu próprio olho. E então, verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E depois, com o seu olho limpo, você pode tirar o do seu irmão. Ou do tirar não é chegar lá e meter a mão e arrancar, não. É ensiná-lo dentro da palavra de Deus, para que a palavra de Deus o transforme e que ele se converta ao Senhor Jesus na essência. E aí você tirou essa trave, porque foi você quem levou a palavra de Deus até ele. Amém? Porque não há boa árvore, olha isso, não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então, se a árvore é boa, ela dá bom fruto. Se a árvore é má, ela dá maus frutos. Tem árvore má, porque tem árvore que é veneno. Se comer ali o fruto dela, ou a folha dela, ou qualquer coisa dela, se mexer ali, fizer um chá, você morre. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros. Então, ó, a figueira é uma árvore boa, dá figos. O espinheiro é uma árvore má, ela dá espinhos. Nem se vindimam uvas de abrolhos. Então, você não colhe uvas de abrolhos, você colhe uvas da vinha. Entendeu? Então, da árvore má você não tira nada que presta. Então, primeiro você tira o argueiro do teu olho, começa a produzir bons frutos. O que são bons frutos? São aqueles que estão na palavra de Deus, que são os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ali vai. Então você produza bons frutos. Amém? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Porque dentro dele habita a palavra de Deus, não é o coração que é bom. Não tem homem bom com coração bom se ele não tiver Jesus, não, irmão. Não tem. Tem cara perigoso demais e que está escondido a maldade dele. Você não viu ainda. Mas a maldade está nele. Mas o homem bom, convertido ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus mora dentro dele, que o Espírito Santo mora dentro dele, esse homem bom, porque tem Jesus nele, do tesouro do coração, ele tira o bem. Porque ele tem Jesus, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então, aquilo que está dentro de nós, da abundância do que está dentro do nosso coração, que a gente fala. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí continua aqui, ó. E por que me chamas Senhor, Senhor? E não faz o que eu digo. Então, se você está lá, Senhor, Senhor, dobra o seu joelho, busca, e não faz o que ele diz, o que adianta? O que adianta você chamar a Deus, ou Jesus, o Espírito Santo, Senhor, Senhor, e não fazer o que ele manda? E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, olha o que eu falei, ouve as minhas palavras, a palavra de Deus está dentro dele, e as observa, guarda, eu mostrarei a quem é semelhante. Então, olha só, aquele que ouve a palavra de Deus, que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da própria vida, essa pessoa é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. Então, quem faz isso constrói um alicerce, constrói a sua vida, constrói o seu futuro sobre a rocha. E pode vir uma enchente, pode bater com ímpeto, pode bater naquela casa com força, mas não a pode abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E a rocha é quem? O Senhor Jesus. A nossa vida, ela tem que estar centralizada sobre a rocha, seguindo a palavra. E a palavra tem que habitar em nós,
dentro do nosso coração, para que a gente possa resistir aos dias maus, às enchentes que vêm contra nós. Somente o Senhor Jesus nos segura. Eu estou ajudando um amigo meu aqui de Goiânia, o rapaz está passando por uma enchente muito grande. Se ele vacilar um pouquinho agora, a enchente leva ele. Mas Deus tem abençoado ele, eu tenho visto Deus abrindo porta para ele. E se Deus quiser, ele consertando a vida dele ao extremo, entendeu? Fazendo igual está aqui. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, é isso que tem que fazer, não tem outra forma. Dobrar o joelho e falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, me põe debaixo da tua autoridade, comanda a minha vida, me guarda, me livra do mal, que eu possa ser luz do mundo, sal da terra, pregador da tua palavra, que eu ganhe almas para o Senhor. Aí sim, ele está firmando o alicerce dele na rocha, que é o Senhor Jesus. Porque se tentar usar de engano, de manipulação, vai tomar uma cepada muito grande. E eu avisei. Glória a Deus. Mas se tiver com a vida alicerçada no Senhor Jesus, é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e observa, e guarda, e cumpre, e faz o que eu digo. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sobre a terra, que nem é terra dura, sem alicerce, não, sobre a terra sem alicerce também, né? E na qual bateu com ímpeto a corrente, e ela logo caiu. Bateu e já levou, porque não tinha alicerce. E foi grande a ruína daquela casa. Essa é a palavra mesmo. Então nós temos que observar a palavra de Deus, que a palavra do Senhor Jesus habite dentro de nós, dentro do nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus possa ter falado com você, que você compartilhe esse vídeo, me segue aí, Rádio Palavra Viva, Milvio, o meu nome no YouTube. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus, compartilha, irmão, vamos pregar. Eu vou te ensinar agora, meu irmão, você que está com alicerce fraco, ou você que não tem alicerce, ou você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu vou te ensinar agora a confessar o Senhor Jesus como seu Senhor, para você começar a edificar a sua casa sobre a rocha e para você guardar a lei de Deus, a palavra de Deus no seu coração. Esse é o primeiro passo. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então você deve confessar o Senhor Jesus agora como seu Senhor e Salvador. Amém. Repete comigo aí. Repete, para tudo que você estiver fazendo, você vai sair agora das trevas para a luz e vai ter sair da condenação eterna e vai ter seu nome escrito no livro da vida a partir de hoje. A partir de hoje, com essa atitude que você vai tomar agora. E permanecer firme até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra em mim, faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, esta palavra, no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe como teu servo e como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus com a minha boca e o aceitei como meu Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe nessa nova jornada, meu irmão, e que Deus te dê forças para permanecer nela. Amém. Que esta palavra habite no seu coração. Seja aí um seguidor. Rádio Palavra Viva /1000. Tem muita pregação, não tem placa de igreja, não pedimos dinheiro, não aceitamos doação. Não, de maneira nenhuma. Só pregamos a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que a comunhão, a consolação do Espírito Santo te leve a ter comunhão com Deus, com o Senhor Jesus e com Ele.
e que Ele te console de todos os problemas, que a paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus.